Olá, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, 18 de fevereiro, e o Jogo Aberto Regional está no ar, mais uma vez, ao vivo aqui na tela da Band. E a partir de agora, você é nosso convidado a participar do programa. É só você pegar o seu celular e enviar uma mensagem para o número 72250. Aí você começa aí o seu texto, a sua pergunta com as letras BV. Muito bem, o sábado foi dia de duelo regional. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Esporte Clube Taubaté recebeu o Atlético Joseense. Os dois ali se enfrentaram lá no Joaquinzão e o Burro da Central levou a melhor. Confira. No Joaquinzão, um encontro inédito. Pela primeira vez, Taubaté e Atlético Joseense ficaram frente a frente no Paulistão. O confronto relembrou a rivalidade entre o Burro da Central e a Águia do Vale. E como já era esperado, os nervos estavam à flor da pele. Jogando em casa, o Taubaté foi para cima, mas só aos 40 minutos abriu o placar. Depois do bate-rebate na área, Juan, oportunista, fez 1-0. O joseense se esforçava para tentar o empate, só que as jogadas não levavam perigo e nem adiantava os raros torcedores tentarem empurrar o Tigre. O primeiro tempo terminou mesmo com os visitantes em desvantagem. Na partida não estavam em disputa apenas os 3 pontos na tabela. O jogo também foi marcado por um duelo de atacantes. Gilcinho e Renato Santiago tentavam aqui a reabilitação no campeonato e, quem sabe, reencontrar o caminho do gol. Cumprimentos só antes da bola rolar, porque dentro de campo a ordem era superar um ao outro. Em 4 rodadas, Renato Santiago só balançou a rede uma vez e Gilcinho nenhuma. Apesar do jejum, outros jogadores é que demonstravam fome de gol. No segundo tempo, o joseense esteve melhor e dificultou a vida do artilheiro da casa. A expulsão de Tamaré aumentou as esperanças de Gilcinho desencantar. O gol até saiu, só que contra, marcado por Wagner na cobrança de falta. Só mesmo nas bolas paradas o camisa 7 conseguia assustar os zagueiros, enquanto que do outro lado, Renato Santiago atacava de lateral. Mesmo com um homem a mais, o Burro não chegava e o nervosismo aumentava. Até que Viola, aos 42 minutos, garantiu a vitória do Taubaté. Mas os dois atacantes, de novo, passaram em branco. Quando fazer gol, uma hora vai começar a entrar. Eu acho que no primeiro tempo fiz uma boa jogada, o zagueiro conseguiu tirar com a ponta do pé. No lance do primeiro gol, briguei pela bola, consegui enxergar o Juan, então tem participado pelo menos dos gols da nossa equipe. Eu acho que, quanto a fazer, eu acho que uma hora vai começar a entrar. O importante é você estar ali, você estar brigando, estar acreditando. Isso aí é questão de tempo também, então tenho tranquilidade. O importante é a equipe realmente estar vencendo. Tem que ter calma, trabalhar, não se afobar, esperar as oportunidades aparecerem e quando aparecer tem que estar pronto para finalizar. Muito bem, Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia. Atlético Joseense e Taubaté, a gente sabe que o Taubaté jogou em casa, a obrigação era realmente de vencer e poder se recuperar também no campeonato, né? E foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu, o jogo foi complicado, como era de se esperar também. O Atlético Joseense mostra que está no campeonato, não é só para participar não, é para fazer um belo campeonato. Tropeçou nas 2 últimas rodadas, perdeu 2 jogos, vai jogar fora quarta-feira em Barretos, mas é um time que está bem montado, é um time bem comandado pelo Rafael Guanais e não pode se abater com essa derrota para o Taubaté, que, como você disse, precisava mais da vitória do que o Joseense. Conseguiu, com muita dedicação, com muita luta, né? Teve ameaçado de não ganhar o jogo até os 42 do segundo tempo, quando o Viola aproveitou-se bem da cobrança do escanteio para fazer o gol da vitória, uma vitória justa do Taubaté, que tira um pouco o peso das costas do técnico PC, do time, de não conseguir não ter conseguido aí nas últimas rodadas a vitória, consegue a segunda vitória e agora tem um pouco mais de tranquilidade. E na quarta-feira vai até São Vicente, enfrentar o São Vicente, não vai ter torcida contra, o estádio lá está interditado, a não ser que seja liberado até quarta-feira para a presença da torcida, joga à tarde e tem todas as condições de bater o São Vicente, mesmo atuando fora de casa. Foi um jogo aguardado, não foi o primeiro confronto na história dos dois times, na Série A3 sim, né? Mas os dois times já haviam se enfrentado em 2009, no Campeonato Paulista, da segunda divisão.
e com 2 vitórias do Taubaté naquela ocasião também. Um jogo interessante, aí a gente falou bastante de Gilcinho e Renato Santiago, os dois, né, principais jogadores dos times, atrações deles, né, no time, ainda estão devendo colocar a bola na rede, mas o importante nesse momento é contribuir, como disse o Gilcinho, ajudando, armando, tocando bola. O Renato Santiago disse que tem que ter tranquilidade, tem mesmo. São 2 goleadores, são 2 homens que sabem o ofício que trabalham de colocar a bola para dentro do gol, são 2 artilheiros e daqui a pouco a bola começa a entrar. A cobrança é inevitável também, normal, né? normal. Não tem como não cobrar. Futebol, né? a gente diz sempre, né, André? Futebol é pressão direta, é pressão todo dia, toda hora, todo momento, todo jogo. Então, o jogador sabe, e a hora que começar a fazer gol, aí tem um pouco mais de tranquilidade também e vai. Os 2 times agora, quarta-feira, já buscam, o Joséense buscando a reabilitação, o Taubaté a manutenção dessa vitória, atuando fora de casa. Vamos ver o que acontece. Mas a vitória do Taubaté sábado foi justa, atuando em casa, tinha uma necessidade maior e uma obrigação maior também, e cumpriu com aquilo que lhe foi determinado. Ganhou o jogo. Tá certo. Gente, ó, Campeonato Paulista da Série A2, também no sábado, só que na parte da noite, o São José Esporte Clube foi até Santa Cruz do Rio Pardo, longe. Enfrentaram até então lanterninha da competição, Santa Cruzense. O resultado não foi dos melhores, não. Diego Avaré abriu o placar para os donos da casa e Diego Palinha empatou aos 17, mais ou menos, da etapa complementar. Não, acho que 10 minutos. 10, 12 minutos da etapa complementar. E aí ficou no 1-1. A esperança era de ter vencido esse jogo para poder dar uma respirada, mesmo sendo fora de casa, né, cara? O Lanterna, mais uma vez, né? São José tá se tornando pródigo em reabilitar a lanterna, né? Foi assim contra o Rio Branco, lá no sábado de Carnaval em Americana, e agora, de qualquer maneira, não ganhou do Santa Cruzense, que semana passada havia tomado de 4 do Capivariano, que será adversário do São José, quarta-feira. Você pode olhar assim, André, assim, por 2 lados. O lado positivo e o lado negativo. Digamos que pelo lado positivo, o time voltou a marcar um gol, fazia 4 partidas e meia que não marcava, mesmo assim está devendo, o time só marcou 5 gols em 8 jogos. É muito pouco. O time, para chegar em algum lugar, tem que ter uma média de 1,5 gol, pelo menos, por jogo. Está fazendo muito pouco gol. Tanto é que o técnico Márcio Bittencourt, já conversou com a diretoria, já apresentou uns nomes lá, pedindo a contratação de homem-gol, de centroavante, para fazer gol. São José não está tendo esse homem, está tendo muita dificuldade. Um ponto fora de casa, para um time que vinha de 2 derrotas, é interessante, mesmo sendo esse pontinho contra o Lanterna do campeonato. E o lado negativo é que o time jogou mal, perdeu 3 jogadores suspensos agora para o próximo jogo com cartão amarelo, o zagueiro Emerson e os volantes Alexandre e Toto, vai ter dificuldade contra o Capivariano quarta-feira no Martins Pereira. O time não jogou bem, teve uns primeiros 20 minutos que poderia ter feito gol, o Cris perdeu um gol cara a cara, no final o Luiz também perdeu, mas o resultado, olhando pelo lado do momento do campeonato, não foi bom. São José precisava dos 3 pontos e voltou com apenas 1. Então tem que saber equilibrar essa situação. E agora não tem outra solução. Vai chegar o Capivariano aí, está em 5º na tabela, precisa vencer dentro de casa para poder respirar e continuar vencendo. Eu diria para você o seguinte, se não ganhar do Capivariano quarta-feira, esquece qualquer coisa a parte de cima da tabela, porque aí vai pensar o quê também? Aí não vai querer nada mais, né? Então é quarta-feira. Ganhar do Capivariano, pronto, pode até entrar no G8, buscar uma participação melhor, é aquilo que foi depois buscado. Fica aquele sufoco também, fica sempre aquela velha história de não cansar. Precisa de um pontinho aqui, para não depende cair, do resultado de outro, pelo amor de Deus. E tem que tomar cuidado, viu? Apesar de ter um time aí bem montado, um time forte, mas se não está ganhando, não está conseguindo os resultados, você começa a olhar a parte de baixo da tabela, né? Está cedo ainda, mas o campeonato é o seguinte, eu digo sempre, o campeonato parece que é longo, mas ele é curto. Já foram 8 rodadas, então só faltam 11. O time, para se classificar, ele tem que fazer pelo menos 30 pontos. O São José está com 10, né? 10. Ele precisa de mais 20. Em 30, agora tem mais 11 jogos, são 33 pontos. Ele vai ter que ganhar mais do que... Tem que ver, vai ter que correr muito. Aí depois começa a ter só que ganhar, né? Aí fica difícil pro time também, né? Vamos falar um pouquinho do Guaratinguetá, que também ficou no empate. Domingão, pela manhã, lá no Dario Rodrigues Leite, tricolor do Vale, recebeu o Audax. E aí começou bem, mas depois cedeu ao empate. Jonatas Belusso abriu o placar para Garça. Aí depois Thiago Martinelli marcou 2 vezes e virou o jogo. E aí o gol de empate veio nos acréscimos da partida, quando o Wendel, que foi expulso também, deixou tudo igual aos 48 minutos. Antônio Carlos, a situação do Guaratinguetá agora, ele entrou no G8, mas ainda fica um pouco complicado, porque está todo mundo apertadinho ali na tabela, né? O Guará, por exemplo, apresentou sexta-feira, a gente falava aqui de uma grande contratação, para quem não sabe, o jogador contratado é o lateral Coelho, aquele que surgiu no Corinthians, passou pelo Atlético Mineiro, outras equipes, é um jogador de um potencial muito grande, que pode ser bem aproveitado no Guaratinguetá.
Sobre o jogo especificamente, você olha também da seguinte maneira. Foi ruim demais empatar em casa com o Audax, foi. Só que o empate veio já nos acréscimos. Então, para quem não ia perder o jogo, já ganhou um pontinho. E o Audax é um time capacitado, é um time que está aí para brigar pela classificação. Mas o Guará também não consegue manter uma regularidade de bons resultados. Ganhou na estreia, passou 5 jogos sem ganhar, ganhou do Rio Branco, já empata com o Audax. Quarta-feira vai a Santa Cruz do Rio Pardo pegar o Santa Cruzense. Dá para ter aí uma comparação legal entre Guará e São José para esse jogo lá do Guará, que tem toda a condição de chegar em Santa Cruz do Rio Pardo e ganhar o jogo, porque o Santa Cruzense é bem fraquinho. O Guará tem mais time. E o Jonatas está começando a fazer os gols, né? Ele é artilheiro, já marcou lá contra o Red Bull domingo, marcou agora de novo, legal, começando a fazer os gols, que é importante para o time. Aí vai ser igual o alemão, né? Faz gols, depois acaba não ficando no time, não dá pra segurar o rapaz, na é verdade? Gente, é o seguinte, promoção que ainda continua no nosso mês de fevereiro, passou o carnaval, agora começa a época de jogos, e aí tem sempre aquela partidona na sua casa, mas se seu sofá tá velho, então aproveita, participe da nossa promoção, Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras. É o seguinte, você tira uma foto da sua sala e posta no nosso facebook.com/Jogo Aberto Regional. Aí você capricha na resposta. Por que você precisa renovar a sua sala? Quem for mais criativo leva um jogo de sala completíssimo, com um belo sofá, rack, mesa de centro, novíssimos da Marabras. Participe junto com a gente e quem sabe aí você não fique muito bem na foto neste mês de fevereiro. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de basquete, NBB, Liga Feminina. A gente volta já.